Quero convidar você para a gente ler juntos um texto das Escrituras, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, para nós que somos o corpo de Cristo, né? Olha que delícia entender isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 27, só para trazer a lembrança, Paulo escreve o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo. O que nós somos? O corpo de Cristo. E cada um de vocês, cada um de nós, individualmente, é membro desse corpo. Então eu e você fazemos parte de um todo, que é o quê? O corpo de Cristo. É bom a gente sempre trazer a lembrança isso. Nós somos, cada um de nós, individualmente, um pedacinho do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E aí, entendendo isso, como é que a gente vive esse corpo de Cristo? O que é ser o corpo de Cristo? Como desenvolver o corpo de Cristo? Então, o nosso pastor Leandro, pastora Fabi, os pastores, os líderes de GECEM, os supervisores, cada um de nós inseridos dentro das nossas células, nós todos somos o quê? O corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, como a gente vive? Somos um pedacinho dele. O que a gente faz? Como a gente deve desenvolver nossa caminhada sobre a face da terra? É dentro disso que nós podemos refletir e pensar um pouquinho sobre o que o escritor aos Hebreus tem para o nosso coração. E a partir daí, viver plenamente esta dádiva, esse privilégio de ser o corpo de Cristo sobre a face da terra. Vamos lá. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ponto, vou parar por aqui, para a gente começar e para a gente pensar. É sempre bom entender, é sempre bom ter essa consciência de que eu e você, todos nós, estamos cercados de pessoas que estão olhando para a gente. Sim ou não? Estão olhando para a gente. Aqui mesmo, dentro da nossa comunidade, você está observado, você está acompanhado, as pessoas estão olhando para você. E elas se inspiram em você. E elas querem aprender com você. E muitas delas já foram tocadas por Deus através de você. Talvez muitas pessoas estão aqui porque você um dia foi um instrumento, um canal de Deus para chegar a ela. Puxa vida, você está passando por um problema, uma dificuldade, posso orar por você, posso interceder por você? E você orou e aquela pessoa foi tocada por Deus. Ela disse: nossa, aconteceu um milagre. E aí ela falou assim: como é que eu faço para provar mais? E você a trouxe para a comunidade. Não, você precisa conhecer a minha família, você precisa conhecer lá os meus irmãos, meu pastor. E você trouxe essa pessoa para cá, e ela está caminhando aqui hoje com a gente. Talvez lá no seu trabalho, lá com o seu vizinho, lá com os seus familiares, Deus tem usado você de uma maneira poderosa. E a palavra de Deus, assim, é verdade. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para a gente.
elas estão observando a gente. Isso é bom, mas ao mesmo tempo às vezes nos deixa assim, até preocupados. Estão olhando para mim. O que estão vendo quando olham para mim? Qual leitura estão fazendo de mim? Em alguns momentos, glória a Deus. Puxa vida, que homem, que mulher, que moço, que família. Mas pode ser que em outros momentos você fique até envergonhado. Ai, não queria que estivesse olhando para mim agora, justo agora não queria que olhasse. Ai, 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 ai. Quando Jesus completou seu ministério público, caminhando sobre a face da terra, e ele foi elevado aos céus, antes de ir aos céus, ele deu essa recomendação: vocês serão minhas testemunhas. Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Em outro texto das Escrituras, a gente vai ver o apóstolo escrevendo: a vocês são uma carta viva. E as pessoas estão olhando para você, para mim, para cada um de nós, estão fazendo leituras. Que leitura as pessoas estão fazendo da gente como corpo de Cristo. E a palavra diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Muita gente se inspirando, se animando, se encorajando através de vocês. O cuidado que temos que ter, e por isso a necessidade de viver assim como a gente já tem aprendido aqui, mergulhados no Espírito, buscando em Deus a cada dia, que Ele tenha liberdade para nos moldar, nos aperfeiçoar, nos ajustar, nos fazer homens e mulheres cada dia novos, renovados e capazes de ser profetas, capazes de ser instrumentos da bondade de Deus, do perdão do Senhor, da misericórdia do nosso Pai Celestial. Aqueles que promovem a justiça de Deus sobre a face da terra, que trazem o reino de Deus. E quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa em governo de Deus. É o Senhor governando, o Senhor se mostrando no estilo de vida de todas as pessoas, como deve ser, os valores, princípios, a maneira como Deus planejou que um dia a gente vivesse sobre a face da terra. Porque as pessoas estão olhando para a gente, e porque nós também estamos olhando para as pessoas. Mas aí é importante também pensar o seguinte: nós também estamos olhando para as pessoas, e entendemos que às vezes elas estão muito bem, outras vezes não estão tão bem assim. E da mesma maneira como a gente precisa de paciência, as pessoas precisam de paciência também, da nossa parte. Precisam do nosso perdão, precisam da nossa bondade, precisam da nossa misericórdia. E como somos o corpo de Cristo, mais ainda precisamos entender que a boa obra que Deus começou entre nós está acabada, já se completou. Não, Ele está trabalhando em mim hoje, está trabalhando em você hoje, e está trabalhando no seu irmão, na sua irmã. Então a gente não precisa ser ninguém que seja movido pelos melindres da vida. Não, eu fiquei melindrado, Ele não me chamou para ir lá na festa, não me cumprimentou, esqueceu de mim. Nós podemos e devemos ter discernimento, que como estão olhando para a gente, e a gente reconhece nossa finitude, nossas limitações, o quanto necessitamos do Senhor. A cada dia que eu acordo eu digo: Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, como eu preciso aprender mais. Senhor, como eu quero ser capaz de refletir a Sua glória, a Sua majestade, Seu poder, Sua bondade, Seu amor, Sua justiça. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus e do nosso Salvador e do nosso Pai Celestial, mais a gente reconhece as nossas fragilidades e a nossa carência, e como
E como foi Ele tão generoso e amoroso, como a sua graça foi tão extraordinária, que me alcançou, me trouxe para perto dEle, me perdoou e me fez sentir amado, e está trabalhando comigo todos os dias. Não é assim com você também? Quando você olha para o nosso Mestre, para o nosso Salvador, essa é a impressão que você tem. Que Deus maravilhoso que cuidou de mim, que Deus maravilhoso que veio ao meu encontro, que Deus maravilhoso que me perdoou e está trabalhando comigo. Mas continua o texto das Escrituras. Então agora nós, que temos esse discernimento, que temos essa consciência, que estamos desenvolvendo a nossa caminhada, sendo o corpo de Cristo, preste atenção, esteja atento. Livre-se de tudo que te atrapalha. Tem coisas que te atrapalham, que me atrapalha a gente. O que é que atrapalha você? De ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo do seu pastor melhor, um amigo do seu vizinho melhor. O que te atrapalha de ser um cristão melhor, um cidadão melhor, um servo do Senhor na igreja melhor, um diácono, um líder de GCM, um membro de GCM? O que é que te atrapalha? Que impede você de viver a excelência? Porque nosso Deus é um Deus de excelência, um Deus maravilhoso, perfeito, e não exige perfeição da gente, nunca exigiu. Exige que a gente se coloque diante dele com sinceridade, exige que a gente se coloque diante dele com o coração aberto, que a gente se permita ser moldado por ele. Mas o que é que te atrapalha? E mais, livre-se de tudo que te atrapalha. E aquilo que atrapalha nem sempre é pecado, não é ilícito, mas atrapalha você. Mas também livre-se daquilo que agora é pecado, que está envolvido no lugar onde nós estamos. Nós estamos hoje livres do poder do pecado, porque quando experimentamos Cristo no nosso coração, quando Jesus começa a reinar dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar dentro de nós, o poder do pecado, ele perde o efeito na nossa vida. Então eu e você não somos mais obrigados, escravos do pecado e debaixo de uma ação maligna do pecado que eu não posso administrar e suportar. Não estou mais, porque eu fui livre da lei do pecado, fui livre do poder do pecado. Mas o pecado está presente no lugar onde nós estamos, está presente na sociedade, está presente bem pertinho de nós. O pecado, ele está nos rodeando mesmo, e muitas vezes encontrando o lugar quando a gente dá uma brecha, quando a gente dá aquela vacilada, a gente não está atento, a gente não percebe, e aí você deixa entrar nos seus olhos aquilo que não deveria entrar, pela porta dos seus olhos, e que chega no seu coração, porque não foi atento, não foi cuidadoso, não foi diligente. Você deixa entrar nos seus ouvidos aquilo que não deveria entrar, e que causa no seu coração um sentimento ruim, que causa no seu coração uma tristeza, uma mágoa, um obstáculo, um problema, e aquilo se transforma em algo que começa a produzir em você um mal-estar, uma debilidade, uma doença. O pecado começa a se instalar. Ou quando a gente, em algum momento, até aquilo que num determinado tempo apenas me atrapalhava, passa a ser pecado. Puxa vida, eu estava lá lavando o carro, e aí perdi a hora do culto. Acredita? Fiquei ali envolvido em lavar o carro e perdi a hora do culto. Me atrapalhou. Perdi a hora do GCM. Meu Deus do céu. Daí chega um momento que você vai lavando e vai encerando. E o homem gosta disso, né? Troca a roda de carro, né? Manda arrumar, deixa ele um brinco.
E aí chega uma hora, hoje eu não vou para a igreja. Mas por que você não vai? Eu encerei o carro e está chovendo. Eu não queria perder o trabalho, não queria sujar. Aí, irmão, aí, irmã, aí o pecado já começou a se tornar algo real, vivido, presente, porque agora o carro é mais importante que os seus irmãos, o carro é mais importante que a vida em família, o carro é mais importante que a sua vida no altar do Senhor e na presença de Deus. O nosso trabalho é uma bênção, mas de repente não pôde ir para o culto, não pôde ir para o acampamento de casais, não pôde estar na programação da igreja, porque o meu trabalho, menino, fiquei tão envolvido, e eu tinha que resolver uma coisa, tinha que fechar um negócio, me atrapalhou, e eu não consegui ir. Mas trabalho é pecado? Não, não é pecado, até que não dá. Tem uns negócios para fechar. Se eu não ganhar dinheiro, quem é que vai pagar minhas contas? Não dá para ir no acampamento de casais, não dá para ir para a igreja, não dá para parar para o culto, não dá. E aí o seu trabalho passa a ser no seu coração mais importante que o seu Deus, que a sua fé no Senhor, que a sua dependência daquele que de fato é o provedor de todas as coisas. E aí aquilo que num determinado momento não tinha nenhum problema, passa a ser um problema, e passa a ser um pecado. E aí a palavra de Deus diz assim: cuidado, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha, e livre-se do pecado que está presente, perto da gente, não está capaz de nos sujeitar, de nos obrigar, porque nós estamos livres do poder do pecado. Agora Cristo vive em mim, até o momento em que eu permita novamente que o pecado tome conta do meu coração e da minha vida. E a gente é que tem que fazer a gestão disso. É nós que temos que estar atentos, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a materialização do reino de Deus, do governo de Deus e do Salvador da humanidade. O nosso Salvador, o nosso Senhor, sendo o corpo de Cristo sobre a face da terra. Quando o autor escreve, ele diz: preste atenção que nós estamos rodeados de pessoas que estão olhando para a gente, ou aprendendo com a gente, ou se frustrando, se decepcionando. Se desembarace, se livre daquilo que te atrapalha, se livre do pecado e corra com perseverança. Em outra tradução diz: corra com paciência, mas corra, esteja em movimento, esteja com um alvo claro, bem definido, envolvido, porque somos o corpo de Cristo. Corra com perseverança, corra com dedicação, corra com integridade a corrida que nos é proposta. E que você sabe, o Senhor trouxe ao seu coração, trouxe ao meu, trouxe ao nosso. O Senhor te chamou, me chamou, nos fez enxergar aonde a gente estava, o que a gente vivia, os processos que envergonharam a gente, que trouxeram culpa para a gente, que nos afastou do Senhor, nos afastou das pessoas, trouxe isolamento. A gente sabe aonde a gente estava, a gente sabe o que Jesus fez, a gente sabe, e por isso a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, o entendimento dessa graça. Deus fez com que o solitário agora vivesse em família. Você tem uma família, aleluia, a família Comunidade da Graça aqui em Itaquera, a sua família. Você faz parte dela, você tem irmãos, amigos, você tem gente que se preocupa com você. Não fique bravo quando eles ligam: senti falta de você, estão querendo agora cuidar da minha vida. Não fique bravo, você tem uma família, aleluia. Antes ninguém se preocupava com você, ninguém queria saber nada de você. Antes você estava largado. Você tem um pai, você tem irmãos, você tem amigos.
gente que se ocupa com você, que ora por você, intercede por você, gente que sente sua falta. Não fique bravo com eles. Você faz parte do corpo de Cristo, junto com eles. Eles querem estar com você. E se você estiver saudável, você também quer estar junto com eles. Por isso que o salmista dizia: eu que sei o que vai dentro do meu coração. O problema não são os meus irmãos, não é o meu Deus, o problema é comigo. Porque você sabe que quando a gente não está bem, quando a gente está envolvido nesses processos de sermos atrapalhados, de estarmos envolvidos no pecado, o pecado entra de maneira sorrateira no nosso coração, a gente fica envergonhado, depois se sente culpado. E aí a gente vai se isolando, se afastando. E isso traz a morte. Isso acaba com a gente. Não faça isso jamais. Não permita isso para a sua vida jamais, nunca. Não permita que o reino das trevas roube de você a visão que hoje você tem a respeito de Cristo, da igreja, do lugar onde você foi inserido, da sociedade carente da misericórdia de Deus, do amor de Deus que foi manifesto através de Jesus, alcançou a mim e a você. Não perca isso jamais. Corra a corrida com perseverança, junto com seus irmãos. E se em algum momento você perceber, não estou bem, peça ajuda, peça socorro. Ligue para o seu pastor, ligue para o seu líder de GECEM, ligue para o supervisor, ligue para os pastores, ligue para ele, por favor, me ajude, não estou bem, estou querendo me isolar, estou querendo me afastar. E eu preciso confessar, eu pequei como filho pródigo. Eu pequei contra os céus, contra vocês. Me ajuda. Eu pequei. Seus irmãos vão correr atrás de você, vão te carregar no colo. Seus irmãos vão te abraçar, vão chorar com você. Seus irmãos vão te amar, porque essa é a natureza de Deus, de amor, de perdão, de livrar você, a mim, a cada um de nós daquilo que iria produzir a morte. Ele enviou-nos a palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que seria mortal, iria consumir a nossa vida. E meu irmão, minha irmã, se alguém ligar para você pedindo ajuda, pedindo socorro, não julgue esse irmão, jamais. Não critique esse irmão, jamais. Se coloque no lugar do seu pastor, se coloque no lugar de Jesus. Vá correndo, vá abraçar, vai orar, vai chorar juntos, vai dividir as cargas. Vai lá, você é o corpo de Cristo. Você é as mãos do Senhor Jesus, é os braços do Senhor, os pés do Senhor. E os seus lábios são lábios que vão profetizar vida num vale de ossos secos. Seja esse canal de Deus, esse canal, esse instrumento. Não vai jamais pensar: deixa que o líder de GECEM vai lá, o supervisor, ou os pastores, tem muito pastor na igreja, eles vão lá. Mas ele pediu socorro para quem? Ele falou com você, ele confiou em você, ele abriu o coração para você. É você o instrumento que Deus quer usar. Depois você vem e fala com o pastor: pastor, eu estive com meu irmão, com a minha irmã, ele não estava bem, orei com ele, abracei ele, encorajei ele. E o pastor: puxa, que bom, graças a Deus que você foi lá, que bênção, posso ajudar? Você vai poder dizer sim, pode, ou não, está tudo bem, eu estou cuidando, as coisas estão fluindo, eu vou te colocando a par, porque nós somos o corpo de Cristo. E quando alguém entre nós não está bem, ninguém está bem. Está faltando alguém, está faltando um pedacinho, a gente se importa. Nós vamos atrás, nós vamos buscar, nós vamos lá ajudar, nós vamos restaurar, nós vamos de alguma maneira ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém?
Mas veja, continua o texto: tendo os olhos fitos em Jesus. Quem é Jesus? Autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus. Esse é um problema. Muita gente se perde o foco, perde a esperança. Muita gente fica desequilibrado emocionalmente. Muita gente perde a espiritualidade, perde até a sua comunhão com o Senhor, porque tira os olhos de Jesus. Não faça isso, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Com os olhos bem firmados em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus por nada. Se vai olhar para mim, assim, se olhando assim à distância, falando: nossa, que homem decente, que homem bom. Eu, glória a Jesus, eu louvo a Deus porque Ele começou mesmo esse agir em mim, já me livrou de tantas coisas, trabalhou tanto comigo, que coisa boa. Mas a minha esposa Miriam sabe as áreas que eu ainda preciso ser trabalhado. Ela me conhece bem e ela sabe que eu estou longe da perfeição. Mas eu continuo aberto ao Senhor, e ela é um instrumento das minhas vidas, como eu sou um instrumento na vida dela, e a gente trabalha um com o outro, e os meus irmãos que estão comigo, eles são os instrumentos da minha vida também. Ô pastor, cuidado aqui, presta atenção ali. Ô pastor, vamos levantar aqui e vamos juntos, porque nós somos assim, seres humanos, que estão em obras. Diga para o seu marido, diga para a sua esposa: olha, perdão, paciência, eu estou em obras, mas eu vou melhorar, eu estou engajado em melhorar, estou trabalhando para melhorar. Diga para o seu pastor, quando ele chamar você e falar: meu irmão, olha, isso aqui você precisa prestar atenção. Você diga para ele: pastor, obrigado, precisava tanto ouvir isso, você é um canal de Deus. Tenha paciência, eu estou em obras, mas eu vou colocar em ordem isso imediatamente. Porque as pessoas elas estão assim, sendo trabalhadas. Em algumas áreas você vai ver alguns irmãos falando: nossa, esse irmão é uma inspiração para mim, mas isso aqui ele precisa melhorar. Não critique ele, não machuque ele, não venha ferir a ele. Ore por ele e ajude-o naquela área. Por isso somos corpo. Em algumas coisas eu não sei como fazer, como realizar, mas tem você, e você é muito competente naquilo que eu não sou competente. Por isso nós somos o corpo de Cristo. E a gente se completa, e a gente fica melhor, e a gente cumpre com o propósito que Deus tem para a nossa vida por causa disso. Agora, todos nós, olhando para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando olharem para você diga: olha, que bom que você se inspira em mim, mas faça como eu estou imitando Jesus Cristo, o meu Salvador, estou olhando para Jesus, o alvo é Jesus Cristo. Não permita que as pessoas possam se machucar, se ferir, por coisas que às vezes você nem sabe, você nem percebeu, você nem deu conta, você nem tem discernimento que você naquela área, naquela situação, você não é tão bom. Tem gente que nem sabe, às vezes fere outra pessoa, às vezes fala algumas coisas, ele nem percebeu que deu uma rata, nem percebeu que deu um fora, nem percebeu, e outra pessoa ficou: nossa, o que a pessoa falou? Mas que negócio, que coisa chata, isso aqui lá, e o outro nem percebeu. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. E quando você olha para Jesus, aí você pode dizer assim: ó, só Jesus na vida desse irmão mesmo, viu? E eu sei que ele começou uma boa obra, ele vai completar, ele vai melhorar. Quando você olha para Jesus, você não desiste das pessoas, você se coloca como um servo das pessoas. Lembra do texto que a pastora Miriam compartilhou com a gente aqui agora? Fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Como? Servindo as pessoas, cuidando das pessoas, amando as pessoas, ajudando as pessoas no seu crescimento, seu desenvolvimento, no fortalecimento da sua fé, servindo as pessoas. Agora tem gente que olha assim e fala assim: nem Jesus dá conta. E aí, você sabe que Jesus foi impedido de fazer muitos milagres por causa da
incredulidade das pessoas que estavam ao redor dele, naquele momento em que ele podia fazer muitos milagres, curar muitas pessoas. Ele realizou alguns poucos milagres, diz o texto lá em Marcos, mas por causa da incredulidade das pessoas. Não, eu creio que Deus pode transformar a vida de fulano, de Beltrano, de Ciclano, aquela situação, aquela família. Eu creio, porque eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo, e Ele vai completar, até o dia em que Ele venha nos buscar. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Cada um de nós, individualmente, somos membros desse corpo. Mas como membros desse corpo, devemos estar olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Devemos entender, ter consciência que estamos cercados de muitas pessoas que estão olhando para a gente. Que Cristo se sobressaia em nós, que Cristo brilhe em nós, que a vida de Cristo flua em nós, e que a gente possa cada dia, cuidadosamente, se livrar daquilo que nos atrapalha. E cuidado, que o que te atrapalha hoje pode se tornar um pecado amanhã. Cuidado, discernindo: opa, isso aqui está me atrapalhando, opa, isso aqui é pecado, e o pecado não tem domínio sobre mim, e eu não posso viver escravizado pelo pecado jamais. Não, fui livre do poder do pecado, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí meu irmão, eu tenho certeza que, como o Senhor Jesus disse, olha, esses sinais acompanharão os que crerem. Aí eu tenho certeza que você vai viver experiências extraordinárias do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia do Senhor, da virtude do Espírito fluindo em você, desta comunhão que você terá com o Pai por conta do Espírito Santo, pleno na sua vida e no seu viver. Amém? Você crê nisso? Quando você olhar para o seu irmão, você fala para ele assim: eu não desisto de você, eu sei que você está sendo trabalhado, eu quero ser útil para te ajudar, para te abençoar. Não é você que vai me fazer perder o foco daquele que é o meu Salvador. Eu vou ter paciência com você, vou perdoar você, eu vou ajudar você, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. No que você precisar de mim, pode contar comigo, pode contar com a minha vida. Eu quero te ajudar, quero ser bênção para você. Você é uma bênção quando você está nas mãos do Senhor Jesus. É para ser uma bênção. Seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.